Olá, eu sou a Leilane Borges, que bom ter você por aqui. Esse é o segundo vídeo para nós falarmos sobre maternidade. E se você não viu, então, o primeiro vídeo, volta lá. Nesse primeiro vídeo eu falei sobre maternidade entre a nostalgia e a ansiedade, quando a gente não consegue viver o agora porque a gente está muito ansioso com o que vai vir ou com muita nostalgia e saudade daquilo que já passou. Então, se a gente aprende a viver agora, a gente começa a se coçar aqui e pensar, né, qual é o manual de instrução, cadê o manual de instrução para esse trabalho, para para essa demanda, essa tarefa que eu tenho, que é a maternidade. Então, isso é outra coisa que eu costumo ouvir muito, tanto no ambiente de trabalho quanto no ambiente de igrejas, né? Cadê o manual de instrução? É, filho é difícil de criar porque não veio um manual de instrução claro. Talvez isso seja outra coisa que a nossa cultura nos fala, né? De ter 5 passos para conseguir o sucesso, 20 passos para você chegar ao topo, 3 coisas que você não pode perder, e a última você não faz ideia, né? Então tem uma série de estratégias que são utilizadas para vender livros, livros de autoajuda, e coisas que acabam nos confundindo sobre o que é realmente criar um filho. Então, é muito fácil pensar nesse manual e a gente buscar livros, né, que vão dar a resposta ou a última resposta, começando do Nana Neném, né, que a gente vai às vezes uma coisa que é mecânica, uma coisa que é um treino, mas a educação não é simplesmente um processo de você fazer uma criança dormir ou qualquer coisa do tipo. Então, a gente fica sempre buscando qual que é o próximo livro, qual que é a próxima coisa. E, de fato, tem bons livros sobre criação de filhos, né? Existem muitos livros que dão boas dicas, que ajudam com coisas que nós devemos fazer e que devemos pastorear o coração dos nossos filhos, é, com boas dicas de como fazer um culto infantil, de como falar com uma criança, de como abordar, de como falar as coisas positivas ou negativas, mas a gente não pode se apegar nesses livros e achar que eles vão ser a solução de todos os nossos problemas. É, a gente tem um livro, né, que a gente acredita que é o livro mais importante da nossa vida, e esse livro a gente não pode abrir mão dele por conta da criação, né? Então, se a gente tem esse livro e a gente medita nessa palavra, e a gente vive essa palavra, ele é o livro mais importante. E eu costumo dizer que bons livros de criação de filhos, eles pouco falam ou não começam falando sobre as coisas que a gente tem que fazer com os nossos filhos. Ele começa tratando o coração dos pais. Ele começa mostrando o quanto que o que nós estamos fazendo é sobre uma vida, é sobre amar uma vida. É sobre algo que não tem uma técnica ali desses 3 passos. Você vai estar ali 20 anos desenvolvendo um trabalho de criação, né? Um trabalho de educação, um trabalho de mentoria, tantas coisas que não é simplesmente um passo a passo que a gente vai seguir. Então a gente precisa ter uma vida diferente, a nossa vida precisa falar. E, gente, como é difícil isso, né? A gente não tem aquele momento que a gente fecha a porta e fala, agora acabou o meu trabalho e tá tudo bem, e desliga o computador e sai do trabalho e vai para casa. A gente tem realmente um tempo integral de vida que a gente tem que viver com os nossos filhos. Então, isso é o mais difícil, porque é sobre vida, não é sobre uma técnica, é sobre renúncia. Criação de filhos é a gente abrir mão da nossa vontade, a gente abrir mão do nosso tempo, a gente abrir mão da nossa disposição. E às vezes a gente acha que vai conseguir abrir mão depois, né, que eles começarem a andar, ou depois que eles começarem a falar, ou depois que eles forem, fizerem X idade, ou depois que eu dou o celular e resolve o problema ali de atenção. Mas, na verdade, é sobre graça, é sobre a gente olhar para essa criança com o mesmo amor que Deus nos olha. Porque esse filho, ele vai tirar a gente do sério quando você fala, mas eu já falei 25 vezes, eu já falei desde que você nasceu, eu já falei isso desde que. E quantas vezes Deus também tem que falar com a gente N vezes, porque a gente repete os mesmos pecados, a gente repete as mesmas coisas. Então, quando a gente fala que é sobre vida,
Deus nos criou, Deus nos salvou, e quando a gente aceita isso, Deus se torna o nosso pai. E o nosso papel de mãe e de pai para os nossos filhos é o reflexo daquela paternidade celestial dentro da nossa casa. Então, nós estamos dando para os nossos filhos o primeiro exemplo do que é esse amor paternal de Deus. O amor que nós temos é o amor que ele vai começar a aprender, que ele vai começar a entender como ele pode ser amado por Deus. E, gente, que difícil, né? Quando a gente foge do padrão de Deus para a maternidade, para a paternidade, nós estamos ferindo essa imagem que o nosso filho vai enxergar em relação a Deus. E se você tem interesse de ver e de estudar um pouco mais sobre isso, tem esse livro Converse com Seus Filhos, e ele fala muito sobre isso, ele traz muito essa visão de que nós somos a imagem de Deus para os nossos filhos e a gente precisa zelar muito por essas coisas. Então procure bons livros como esse. São livros que falam de vida, né? Esse livro ele tem uma parte aqui até que eu separei que ele fala assim: criar filhos não se trata de descobrir a coisa certa para fazer ou dizer a fim de gerar um resultado específico. Trata-se de uma pessoa ser amada. Eu falei disso no começo, né? Foi desse livro aqui que eu ouvi. Então, é, a nossa vida, uma vida com o estudo bíblico, né? O estudo da palavra, a gente buscar viver de acordo com aquilo que Deus nos orientou, vai nos ajudar a viver e a orientar os nossos filhos da forma que Deus nos orienta. Esse é o melhor conselho. Então, cuidado com os conselhos que você recebe, que são conselhos fora da vontade de Deus, né? A gente às vezes ouve a técnica que deu certo, a história que deu certo de uma amiga, de alguém que a gente conhece, e a gente não para olhar muitas vezes se isso é algo que faz sentido ou que não faz sentido com aquilo que a gente acredita que é a verdade. Então a gente ouve sobre alguns conselhos, a gente começa a conversar sobre esses conselhos, de repente esses conselhos começam a vir a verdade, a gente começa a acreditar nisso e a gente começa a agir dessa forma. E essa é a receita para dar tudo errado quando a gente não está seguindo um conselho baseado na Bíblia, quando a gente não está sendo a imagem de Deus para os nossos filhos. Então, se a gente ouve algo que é errado, a gente conversa sobre algo que é errado, a gente acredita que aquilo é verdade, a gente começa a agir dessa forma, esse foi, né, exatamente o que Eva fez lá no Jardim do Éden. Ela primeiro ouviu a serpente, começou a conversar ali com a serpente, ela acreditou no que ela estava falando e ela acabou agindo. Então a gente tem que tomar cuidado com a cultura, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve das pessoas sobre a questão da maternidade, da dificuldade ou das fórmulas mágicas. Não existe fórmula mágica para viver, é uma vida. E é uma vida que a gente está criando todos os dias. E não é algo, de novo, que eu vou repetir, que a gente vai conseguir viver com os nossos esforços, a gente é amado todos os dias. A gente é perdoado todos os dias. A gente é resgatado todos os dias. E esse amor, que é o amor de Deus que nos constrange, é o mesmo amor que a gente tem que ter com os nossos filhos. É o mesmo amor que a gente tem que olhar e quando a gente fala assim, mas eu já falei 25 vezes, como é que tá fazendo a mesma coisa? A gente não pode ser negligente. A gente tem que falar, tem que corrigir, tem que ensinar, tem que exortar, tem que ser firme, tem que, às vezes, ter punição e consequências das coisas que, enfim, né, foram ali errado, que foram desobediência, da mesma forma que a gente sofre as consequências quando a gente desobedece a Deus. Mas como é que a gente age de forma coerente? A gente só vai agir dessa forma coerente se a gente viver com Deus esse relacionamento de pai e filho, que é o relacionamento perfeito para que a gente viva com os nossos filhos. Esse relacionamento que vai ser imperfeito, porque nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo que sofre as consequências por conta do pecado, mas que pela graça de Deus a gente pode ter um vislumbre do que vai vir lá na frente. Então que Deus nos ajude a viver primeiro com Deus, primeiro com Ele, que vai nos dar não um manual de instrução, mas que vai nos dar a vida. E com a vida que a gente recebe de Deus, a gente vai conseguir compartilhar essa vida e convidar os nossos filhos para viverem com a gente. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Deus abençoe sua vida também.